Olá a todos! Para a nossa aula de hoje, nós iremos discutir um pouco sobre medidas e avaliação aplicadas aos esportes de combate. Meu nome é Braulio Henrique Magnani Branco, sou graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Morfologia pela mesma instituição, mestre em Ciências da Saúde também pela mesma instituição, doutor em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, professor dos cursos de graduação e pós-graduação na Unicesumar, dentre as quais eu ministro a disciplina de Fisiologia do Exercício e Medidas e Avaliação, e no programa de pós-graduação eu oriento alunos de mestrado e doutorado. Sou faixa preta de judô, segundo Dan, pela Confederação Brasileira de Judô. Mas vamos lá com o tópico da aula de hoje, que envolverá a composição corporal. Bom, falando de composição corporal, a avaliação da composição corporal se torna um parâmetro muito relevante para o monitoramento de atletas de modalidades esportivas de combate. Mas por quê? Visto que as modalidades são categorizadas pela massa corporal dos atletas, existe a premissa de que o atleta que apresente uma quantidade maior de massa musculoesquelética em relação ao outro atleta e um menor percentual de gordura corporal, hipoteticamente ele poderia ter um desempenho mais elevado quando comparado ao seu adversário. E nós vamos discutir se isso de fato é verdadeiro, o que as evidências científicas trazem dentro dos esportes de combate até o presente momento. Então, o que a literatura aponta para nós? Como que funciona a categorização, como que funciona o percentual de gordura corporal desses atletas? Será que atletas de maior nível competitivo apresentam menor percentual de gordura corporal? Será que atletas com maior nível competitivo apresentam mais massa musculoesquelética? E são alguns pontos que nós vamos abordar na presente aula de hoje. Então eu trago para vocês esse estudo de Kubo e colaboradores, que foi um estudo realizado com atletas japoneses de diferentes níveis competitivos, atletas de nível olímpico, atletas de nível universitário, os medalhados em nível universitário. O campeonato universitário japonês de judô é um campeonato muito forte. Desses atletas medalhados, muitos são propriamente atletas da seleção japonesa de judô. E desses atletas também avaliados no estudo, nós também temos atletas de judô universitários que não foram medalhados. E o que foi feito nesse estudo? Esse estudo buscou, dentro de uma avaliação antropométrica e de uma avaliação via ultrassonografia, verificar possíveis diferenças entre a composição corporal de atletas de elite e atletas não elite. Então foi feita a comparação de atletas de nível internacional, 13 atletas, atletas de nível universitário top 8, 21 atletas e atletas de nível universitário não medalhados. Então nós temos aqui nessa amostra muito heterogênea, que vai desde atletas de nível mundial até de nível regional. E o que foi visto no presente estudo? Foi visto que a comparação da ultrassonografia, da massa musculoesquelética, da musculatura dos flexores e dos extensores do antebraço está relacionada, se diferencia conforme o nível competitivo. Outro ponto também que foi verificado no presente estudo foi o seguinte: a massa livre de gordura foi mais elevada nos atletas de nível internacional quando comparado aos atletas de nível universitário não medalhados. Ou seja, esse é o modelo quando nós fazemos a divisão de massa livre de gordura e massa de gordura, nós temos um modelo que é chamado de bicompartimental. O que seria esse modelo bicompartimental?
A massa de gordura é um componente, então tudo que é gordura vem para um componente. E a massa livre de gordura, por que livre de gordura? Porque ela não contém gordura, ela vem para outro componente. Então na massa livre de gordura nós temos água, tanto a água intra quanto a água extracelular. Nós temos a massa musculoesquelética, nós temos as vísceras e nós temos os ossos. Então todos os outros componentes que não são o quê? Não são relacionados à gordura. Então esses outros componentes que incluem a massa musculoesquelética, elas foram mais elevadas nos atletas de nível internacional quando comparado àqueles atletas de nível universitário que não foram medalhados. Além disso, a espessura, conforme eu havia comentado com vocês, dos músculos flexores e extensores do antebraço, ela foi maior nos atletas de nível internacional quando comparado, por exemplo, aos atletas de nível regional. Então, pessoal, nós temos aqui uma diferença grande que está relacionada não com a massa corporal, porque a massa corporal, a categoria desses atletas foi equalizada. Então, a estatística utilizada equalizou essa categoria de peso desses atletas. No entanto, tivemos essa categorização, embora houve diferença da massa livre de gordura para os atletas elite e não elite. E outro ponto interessante que os atletas também, que foi observado nesse estudo, é que os atletas de nível internacional apresentaram uma quantidade maior da espessura do músculo flexor do cotovelo quando comparado aos atletas de nível universitário medalhistas top 8. Ou seja, então houve uma diferença tanto do atleta que não foi medalhado, quanto o atleta categorizado no top 8 em relação ao atleta de nível internacional. Então isso sugere para a gente o quê? Basicamente que os atletas de nível mais elevado, eles apresentam ajustes morfofisiológicos específicos. Aí vocês podem me perguntar o seguinte: Braulio, isso existe na minha modalidade? Existe no Taekwondo? Isso existe no Karatê? Isso existe no MMA? Ainda nós não temos nível de evidência para poder afirmar esse aspecto. Mas, com outro estudo que eu irei apresentar para vocês, já fica essa ideia que, de fato, a massa musculoesquelética mais elevada, ela tende a promover uma diferenciação entre os níveis competitivos de atletas de modalidades esportivas de combate. E aqui eu trago para vocês um estudo bem recente, o estudo de Cerqueira e colaboradores, que montou uma proposta de tabela para a classificação do percentual de gordura em atletas de Brasília Jiu-Jitsu. Esse foi um estudo que eu orientei aqui no Brasil. E o que nós vimos na avaliação que nós fizemos com mais de 100 atletas de Brasília Jiu-Jitsu de diferentes regiões aqui do Brasil? Nós vimos que os atletas de nível internacional, então atletas que lutaram no Campeonato Mundial de Brasília Jiu-Jitsu, faixa preta, adulto, quando comparados, por exemplo, a atletas de nível nacional e atletas de nível estadual, aqui nessa amostra nós não temos só atletas faixa preta, nós temos também atletas faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Então é uma amostra heterogênea quanto à graduação desses atletas. No entanto, o nível competitivo desses atletas também foi heterogêneo nesse sentido. Então, o que nós verificamos como resposta em relação à comparação do percentual de gordura desses atletas de nível internacional, quando comparado a atletas de nível estadual? Nós observamos uma diferença significativa do percentual de gordura entre eles, ou seja, os atletas de nível internacional apresentaram um percentual de gordura inferior
quando comparado, por exemplo, aos atletas de nível estadual. Então houve uma diferença clara em relação a esse aspecto de desempenho. E além disso, a partir dessa diferenciação entre o nível competitivo, o que nós fizemos nesse estudo também? Nós elaboramos pontos de corte para o percentual de gordura em Brazilian Jiu-Jitsu. Isso não existe, de acordo com o nosso conhecimento e com a revisão que nós fizemos para a elaboração desse artigo. Até o momento, esse é o primeiro estudo que quantificou e criou pontos de corte para classificação do percentual de gordura em atletas de Brazilian Jiu-Jitsu. Então nós dividimos os atletas em percentis, desde o percentil 10 até o percentil 90, com as seguintes classificações. Então, percentil 10, equivalente a um percentual de gordura muito baixo, com valores abaixo de 7,7% de gordura corporal. Percentil 25, com valores maiores que 7,7% até 11,5%, um valor relativamente que foi equivalente ao valor baixo, então faltou um A ali, que significa baixo. O percentil 50, com valores acima de 11,6 iguais ou acima de 11,6 até 17%, equivalente a um percentual de gordura médio. O percentil 75, equivalente a valores iguais ou superiores a 17,1 até 24%, que equivalem a valores elevados. E o percentil 90, com valores iguais ou superiores a 24,1, que remetem a uma classificação muito alta. Essas avaliações elas foram feitas na bioimpedância, na Embody 570. Então nós fizemos essa classificação para esse tipo de equipamento, ou seja, uma bioimpedância. Aí vocês poderiam me perguntar, Braulio, eu posso transferir isso para pregas cutâneas, para as dobras cutâneas, para equações, para o cálculo das dobras cutâneas? Não. Braulio, eu posso transferir isso para o DEXA? Também não. E o que eu posso utilizar? Quando você utilizar uma bioimpedância da mesma marca do estudo que foi feito por nós com os atletas de Brazilian Jiu-Jitsu, você de fato pode realizar essa comparação. Então, hoje na literatura nós temos muito espaço para pesquisas para entender as modalidades esportivas de combate, tanto fisiologia, quanto avaliação, quanto treinamento e também o monitoramento do treinamento desses atletas. Então é muito importante que a gente tenha muita cautela em relação às comparações que nós iremos fazer. Então, mediante esse aspecto, eu vou trazer para vocês também nessa aula algumas comparações, algumas possibilidades de comparar a avaliação, o resultado da avaliação da composição corporal, baseado em estudos prévios com atletas de modalidades distintas em geral e também em relação à saúde e qualidade de vida. Então, cautela na interpretação desse achado. Por quê? Porque esse achado ele se refere à bioimpedância. Eu não posso fazer essa transposição para outras técnicas de avaliação da composição corporal. E lembrando das técnicas de avaliação da composição corporal, nós temos três. Uma é o método direto, que envolve o quê? A dissecação de cadáveres. Então esse método ele não é utilizado na nossa prática profissional, ele foi utilizado apenas para dar subsídio para o desenvolvimento das outras técnicas. Nós temos também os métodos indiretos, que são considerados como padrão ouro de medida. Aí eu tenho, por exemplo, a pletismografia, que é o BOPOD, eu tenho, por exemplo, o DEXA, eu tenho, por exemplo, a pesagem hidrostática, eu tenho técnicas, a própria tomografia computadorizada. E por que essas técnicas são chamadas de padrão ouro de medida? Porque elas têm um grau de precisão, um grau de confiabilidade maior. E quando nós falamos de medidas antropométricas, quando nós falamos de bioimpedância, nós temos métodos que são chamados de duplamente indiretos. Então eu tenho uma margem de erro um pouco maior quando comparado, por exemplo, aos outros tipos aos outros métodos que eu citei para vocês, as técnicas indiretas. Então,
Passando para o próximo slide, aqui nós temos a proposição de pontos de corte de Lohmann. Então aqui ele traz alguns pontos de corte baseado na faixa etária desse indivíduo ou desse atleta. Então aqui eu tenho valores que vão desde o não recomendado até a obesidade. Eu tenho nas diferentes faixas etárias essa mesma proposição, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Então é interessante que eu faça as comparações do meu atleta, do praticante de alguma modalidade de combate, em específico, com uma tabela. Eu não posso usar tabelas diferentes e nem técnicas diferentes para fazer as minhas comparações. Ou seja, vamos supor que eu usei a bioimpedância. Eu uso a bioimpedância na minha avaliação inicial, na minha pré-temporada, e na minha no meio da minha temporada, eu quero fazer uma reavaliação para identificar quais foram as respostas relacionadas ao treinamento que meu atleta teve durante esse período, e eu faço essa comparação da minha avaliação via DEXA. Eu vou ter resultados divergentes. Eu não vou ter resultados que eu possa fazer a comparação. Por quê? Porque eu usei técnicas diferentes. Então, mediante a isso, o que é recomendado? Recomenda-se a utilização de uma mesma técnica. Então, se eu utilizo a técnica, a antropometria, o compasso de dobras cutâneas para mensurar as pregas de gordura subcutânea, é interessante que eu repita a minha avaliação utilizando a mesma técnica. E o mesmo eu falo para vocês em relação à comparação aqui das tabelas normativas que nós vamos ver ao longo dessa aula. Então é interessante que eu utilize a mesma tabela para realizar comparações que sejam palpáveis. Então aqui eu tenho a tabela para o sexo feminino. Trago para vocês também o percentual de gordura para indivíduos fisicamente ativos, Lohmann também, o mesmo autor. Ele traz aqui a proposição de 18 a 34 anos, de 35 a 55 anos de idade e mais de 55 anos de idade, com 3 faixas de corte, desde o baixo até o médio e o alto. Isso tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Aí você me pergunta, Braulio, o Lohmann usou qual padrão? Ele se baseou em qual técnica? Na antropometria, nas dobras cutâneas, para estabelecer esse critério de esses pontos de corte para o percentual de gordura corporal. Temos aqui a tabela de Goldin. Então o Goldin também traz outras classificações, então ele tem mais pontos de cortes. Então ele tem ponto de corte do muito magro, do abaixo da média, do eutrófico. O eutrófico seria dentro da normalidade, ou acima da média, com excesso e obesidade em faixas etárias que trabalham de 10 a 10 anos. Então essa planilha do Goldin também é bem interessante nesse sentido, que nós conseguimos traçar um paralelo relacionado ao processo de envelhecimento. Temos a mesma planilha para o sexo feminino, que também tem os seus percentuais de gordura específicos para os determinados sexos. Aqui nós temos a tabela do American College of Sports Medicine. Eu particularmente gosto muito dessa planilha do American College. Por quê? Porque ela tem já um ponto de corte voltado para o esporte, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Então é uma tabela interessante para ser utilizada. E aqui, em relação às considerações do nosso tópico, o que nós podemos concluir, tendo em vista os aspectos relacionados ao percentual de gordura corporal, aliás, a composição corporal. Então vamos lá, para a gente fechar esse tópico. Atletas de nível internacional de judô tendem a apresentar mais massa livre de gordura quando comparado a atletas de menor nível competitivo. Atletas de nível internacional de Brasília Jiu-Jitsu
tendem a apresentar menor percentual de gordura corporal quando comparado a atletas de nível estadual. Porém, pontos que eu comentei com vocês, nós devemos ter cautela em nossas interpretações. Por que, Braulio? Por que nós devemos ter cautela? A cautela ela vem no sentido de eu não utilizar um método e comparar esse método em relação ao outro. É o ponto que eu ressalto aqui embaixo. Atenção ao método para não realização de comparações que não sejam factíveis. E aqui, parâmetro de comparação, acabei de mencionar. Outro ponto que nós precisamos ressaltar, o percentual de gordura ele não é fixo e não deve ser fixo durante a temporada. O percentual também ele vai oscilar ao longo da temporada esportiva. O que eu preciso fazer para entender então a demanda energética do atleta? Avaliar o gasto energético do atleta, entender esse gasto energético do atleta, me associar ao nutricionista especialista em fisiologia do exercício e nutrição esportiva. E precisamos acompanhar esses atletas das diferentes modalidades esportivas e entender qual que é a categoria mais adequada para esse atleta competir. Será que esse atleta pode hipertrofiar? Se ele estiver no limite superior da categoria dele, não. Então, será que essa fase, na minha preparação física, eu vou realizar? Não, de fato eu vou pular essa etapa, porque se eu realizar essa etapa, eu posso estar hipertrofiando demais esse atleta e esse atleta não vai atingir novamente ou vai sentir muita dificuldade para atingir a sua respectiva categoria de peso. Então, o que fazer? Avaliar, verificar os padrões de percentual de gordura conforme a categoria e adequar o processo de treinamento. Se necessário, trabalhar com um modelo dietético para esse atleta reduzir esse percentual de gordura e, se necessário, se esse atleta já está com muita dificuldade para atingir a sua categoria de peso, trabalhar com um processo para que ele suba realizando um trabalho de hipertrofia. Mas aí eu tenho que avaliar antes de tomar essa medida. Pontos importantes aqui para a gente finalizar esse conteúdo sobre composição corporal. A avaliação no início da temporada é fundamental para modular esse aspecto. E além desse trabalho de hipertrofia que eu comentei, como que eu vou realizar esse trabalho? Será que eu vou trabalhar com o meu atleta como um fisiculturista? Será que eu vou trabalhar 4, 5, 6 exercícios para o mesmo grupo muscular para esse atleta? O que eu tenho que entender? O que a modalidade me exige? Quais são as características morfofisiológicas da modalidade? Qual é o estilo, o jogo desse atleta? Quais são as técnicas que ele mais gosta de realizar? No judô nós chamamos de tokuiwaza. Então eu vou ajustar isso com base nas necessidades do atleta e na característica da modalidade. Pessoal, estão meus contatos aqui, vocês podem entrar em contato comigo, vou estar à disposição para responder qualquer dúvida para vocês e agradeço a todos pela atenção e por agora é só.